Eu acredito em você. Conta a tua história. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa vida pra nós. Ô, Flor, Luísa, acorda aí, menina. Acorda aí que nós vamos começar uma entrevista. Ah, entendeu? A Flor mandou eu fazer entrevista, porque, entendeu? Ela tá assim, um pouco assim, ocupada, entendeu? Então, nós vamos estar recebendo assim, uma convidada assim, que vai estar falando, né, alguma coisinha sobre assim, eu acho que é assim, um pouco sobrenatural, entendeu? Mas não fica com medo não, tá bom? Então nós vamos estar recebendo a nossa convidada agora. Mas antes, menina, olha aqui, ó, união. Vocês sabem o que é união? Entendeu? Vai dando like, compartilhe, se inscreva, menina, se inscreva. Se você já é inscrito, vai lá, compartilhe para que a coleguinha também venha compartilhar e assim a gente vai movimentando esse canal que tá bombando. E, ó, então agora nós vamos continuar assim, compartilhando, se inscrevendo, comentando. Não esqueça de comentar, que é importante, tá bom? Ó, tô esperando você aí pra gente prosseguir nesta. Vamos começar este nosso novo quadro do canal. Eu acredito em você. É desse jeito, é bem difícil mesmo compartilhar, né, assuntos assim, sobrenaturais, né? Coisas que as pessoas não estão acostumadas assim muito. Mas eu gostaria que você falasse aquilo que você falou no seu e-mail, sobre as visões antigas, né? Sobre aquelas visões antigas que você tinha em casa e a mais recente que você teve. Fala sobre. Então, as visões aconteciam quando eu estava acordada e não dormindo, tá? Quando eu ia pro meu quarto me deitar, eu apagava as luzes, eu deitava e assim quando eu fechava os olhos, eu começava a já ver algumas espécies de clarões, eu já sabia que eu ia ver alguma coisa. Só que para mim isso antigamente era uma coisa normal. Só depois que eu fui vendo que já aconteceu com algumas outras pessoas. Eu via lugares, casas, terrenos, lugares. Sendo que quando a primeira vez que eu vi uma pessoa, eu me assustei. Como eu estava vendo uma visão de uma casa com uma senhora deitada no sofá e uma mais nova. Você estava assim, dormindo ou você estava acordada? Não, acordada. Não deu tempo nem de dormir, não. Eu deitar na cama, fechar os olhos, como se eu não me teletransportasse. É como se eu fechasse os olhos do corpo e abrisse um outro olho, porque era imediato. E aí, como eu vi essa senhora e essa outra mais nova em pé, eu me assustei, porque foi a primeira vez que eu vi pessoas. E eu fiquei um bom tempo depois sem acontecer isso. Agora, há pouco tempo, aconteceu de novo, foi a última vez. Eu tive uma visão de uma pessoa sendo torturada numa cozinha. Uma pessoa sentada, a que estava sendo torturada, a outra que estava em pé. E quando eu vi, eu já me assustei, já abri os olhos já e não quis nem mais fechar os olhos. Demorei até para conseguir dormir, porque eu tinha medo de continuar vendo aquela cena da pessoa sendo torturada. E você não imagina o que é isso? É um dom? Ou se é algum evento que acontece? Ou se é comum acontecer com as pessoas? Você já falou com alguém sobre isso? Na verdade, antes de aparecer pessoas, eu tinha isso como uma coisa normal. Era até bom quando eu sabia que eu estava acordada e eu sabia que eu podia ver lugares. Tanto é que eu mexia a cabeça, como se eu tivesse assim, em outra dimensão, mas ali no meu quarto mesmo. Eu mexia a cabeça, olhava para um lado, via um quadro, como exemplo, ou um jardim. Para mim era normal, eu estava ali. Eu só me assustei quando eu comecei a ver pessoas. Aí, e vendo o relato de outras pessoas, eu vi que isso não era tão normal.
mas eu me sentia bem antes de ver pessoas, depois que eu comecei a me assustar. Entendo. Você já teve paralisia do sono? Eu nem sabia que esse era o nome. Quando eu tive, eu só via saber depois. Eu estava no meu quarto, conversando com os meus 2 filhos, e aí eu me recostei assim e continuei vendo eles conversarem. E num piscar de olhos eu me vi vendo eles continuando a conversar, sendo que eu não tinha como me mexer, não tinha como falar. Eu lembro nitidamente da agonia que eu senti, mas isso aconteceu assim, segundos. Mas a agonia que eu passei parece que demorou, assim. E além de eu não conseguir falar com eles, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo, não sei como, eu consegui isolar para que eu não entendesse o que ele falou comigo. Eu só me lembro nitidamente do timbre da voz dele, mas não me lembro o que, não sei o que ele falou, porque é como se eu tivesse fechado os meus ouvidos espiritualmente, não sei. Mas eu me lembro muito bem da agonia de querer falar com os meus filhos e não conseguir. Você sentiu medo? Muito. É complicado, né? Esses eventos que acontecem que a gente não vê, entender, né? Hoje em dia está um pouco assim, melhor da gente entender, porque a gente vê muitos relatos hoje, né, desses canais sobre pessoas. Wagner Borges, os vídeos dele nos ensina bastante sobre esses assuntos, não é verdade? Você conhece Wagner Borges? Conheço, sim. Wagner Borges, Saulo, conheço, sim. Verdade. Você também falou algo sobre uma visão que você teve do seu marido, alguma coisa assim. Como foi? Não foi visão. Eu estava no meu quarto, deitada. Eu escutei o barulho do portão. Seu marido não estava em casa? Não. O barulho do portão e depois o barulho da porta abrir. Eu presumi que fosse ele chegando e eu quis dar um susto nele, né? Então eu fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Nisso que eu fingi que estava dormindo, eu senti como se ele tivesse chegado até a porta do meu quarto, parou, ficou me observando um tempo, depois se aproximou de mim, bem pertinho do meu rosto. Eu até me deu vontade de rir, porque eu falei assim, caramba, ele tá vendo que eu tô fingindo que eu tô dormindo. Porque chegou bem pertinho, ficou assim, cara a cara. E eu com vontade de rir, mas aí eu me segurei. E aí, de repente, eu senti se afastar de mim de novo para a porta e depois sumiu. Assim, não é que eu vi que eu estava com o olho fechado, mas eu senti, não tem quando a gente sente a presença? Eu senti. E depois eu abri os olhos e ainda falei assim, você viu que eu tava fingindo, né? E levantei, achando que ele estava na cozinha, fui até a cozinha. E aí ele não estava na cozinha, não estava na sala, não estava em lugar nenhum. Depois eu percebi que ele não tinha nem chegado, não era ninguém. E o que você acha que aconteceu? Foi alguma presença ou era ele mesmo que chegou na frente o que você acha que aconteceu? Pode ter acontecido. Na hora eu senti medo, então eu tentei imaginar que foi coisa da minha cabeça, mas eu senti nitidamente o trajeto direitinho, de parar na porta, ficou um tempo parado na porta e só depois se aproximou e ficou cara a cara comigo e depois se afastou. Sabe quando você sente aquela energia perto de você? Ali, quase que você sente a respiração, foi isso que eu senti e não era ninguém. Mas um evento maravilhoso que você nos conta. Menina, eu já estou assim de óculos escuros, entendeu? Que é pra mim não enxergar assim muita coisa, entendeu? Que eu já estou ficando assim um pouquinho aflita com as coisas que você está falando pra eu, entendeu? Eu quero que você fale agora pra mim, assim, pra gente logo assim acelerar essa entrevista. Aquilo que você falou, assim, que quando você era criança, que você viu uma experiência luminosa, assim, na igreja, entendeu? Eu quero que você fale assim direitinho, assim, pra que todo mundo se compreenda, mas compreenda logo, entendeu? Porque pra mim já deu, entendeu? Sai pra lá, Flor, sai pra lá que você tá nervosa, deixa aí que eu sou calma e eu escuto o que ela vai
Fala, filha. Quando eu era criança, eu era de uma igreja, onde eu ia para a igreja com a minha avó. E num desses cultos, eu olhei para o templo, lá no púlpito, né? Fala? Púlpito. No púlpito. Eu vi como se fossem 3 seres de luz. Eles são, assim, seres magros, bem magros, altos, mas, assim, não existia cabelo, olhos, nariz, boca, nada disso. Era só uma silhueta de uma luz, sabe, uma luz incandescente, aquela luz branca, forte, né? Entendo. E Mas estava se movimentando? sim, estava se movimentando no púlpito. Eram 3. E assim, de luz, mas não tinha olhos, não tinha nada. Era só aquelas silhuetas de luz altas, elas eram esticadas, assim, altas, e se movimentavam sim. Você fala para nós qual é a congregação? Foi a igreja presbiteriana. Presbiteriana, tá bom. Realmente você teve uma experiência luminosa, né? Aí podemos dizer que é uma experiência luminosa de seres, né? Uns seres que você viu que não era realmente coisa natural, né? É uma coisa que estava acontecendo ali. Você era criança nesse momento? Você era... Uns 10, 11 anos? Pois é. Então, criança não mente, né? Se você falou que viu, que teve a experiência luminosa, é porque você teve. Eu acredito em você. Então agora eu quero que você fale sobre o que você relatou para nós, sobre uma visão na praia. Foi quando e como foi essa visão? Foi no final de ano, eu era adolescente, estava com um grupo de amigos. E a gente vinha pelo caminho de uma rua que era colada à praia, sendo que como a noite estava bonita... Sabe que praia que foi? Jaconé. Jaconé. A noite estava bonita. Minto, a gente não estava na rua, a gente estava caminhando pela areia. Sendo que eu resolvi ir para a beira da praia mesmo, né? Ficar com o pé na água mesmo. E eles mais acima na areia. E caminhando, eu fui olhando para baixo, né? Chutando assim a água. E aí quando de repente eu me deparei, tinha um senhor sentado na areia, com uma perna dobrada, a outra não. Como se fosse uma roupa branca, uma espécie de roupa branca, um homem escuro, um senhor, mais exato, assim, era um senhor, sendo que eu vinha distraidamente, quando eu dei de cara e vi, eu saí correndo. Eu só não eu tive vergonha, eu não falei pra ninguém o que eu tinha visto, até porque eles iam ficar me zoando, não acreditando, ia ficar me encarnando, né? Mas eu vi. Era um homem, era um senhor, era velho, era um novo? Senhor da cabeça branca, ele era negro, da cabeça branca. Estava algum tipo de roupa? Não dava pra ver que tipo de vestes, mas as vestes eram brancas, e eu lembro muito bem que uma perna estava dobrada, a outra não. E ele assim, então ele desapareceu, ele não ficou ali na praia o tempo todo? Não, quando eu dei de cara e vi, a minha primeira reação foi correr. E aí, quando eu já estava próximo dos meus amigos... Mas exatamente por que você correu? Ele não poderia ser um homem normal que estava ali na praia? Não ia ser normal, não. Era mais de meia-noite, sentado na beira da água ali. Mesmo que fosse uma pessoa normal, conforme eu corri e depois olhei para trás, ele estaria lá no mesmo lugar, mas não tinha ninguém. Eu só consegui olhar para trás quando eu estava chegando perto dos meus amigos. Aí eu olhei para trás para ver se realmente não era engano meu ou se era uma pessoa normal mesmo, mas não tinha ninguém. Realmente foi fantástico. Então, para a gente estar concluindo, eu quero que você fale sobre falou sobre alguma coisa, negócio de presença, eu não entendo, assim, compartilha com a gente esse relato. Então, normalmente, eu sinto presenças, não vejo, eu sinto. Algumas vezes, eu estando na sala ou no quarto, eu sinto a presença chegar. Muitas das vezes, algumas vezes eu só sinto chegar. Outras vezes eu sinto chegar e vejo, eu sinto que a presença fica circulando, como se estivesse nervosa.
circulando no ambiente, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí eu começo a orar, sempre quando eu sinto essas presenças. Uma outra vez eu senti diferente. O meu esposo estava na cama, eu estava na sala e eu fui pro quarto. Quando eu passei no pé da cama, né, uma direção no pé da cama, eu senti não só a presença, eu senti o calor da presença. E eu fiquei intrigada, eu voltei, e aí eu passei a mão, eu senti, sabe, é como se tivesse um campo quente ali, diferente, e eu não tava, o local não estava perto de parede, para dizer que era perto de parede, que pegou sol o dia inteiro, não, foi no meio do quarto, na beira da cama. Então eu passei, é como se eu passei por esse campo de calor, aí eu voltei para eu entender, e eu fiquei assustada porque eu fiquei passando a mão e achei aí aquilo incrível, porque eu passava a mão ali e eu sentia o calor, eu passava a mão do lado e não tinha nada. Aí na hora que meu esposo falou assim, o que foi? Eu, não, nada, eu quis não falar para não assustar, mas eu senti direitinho que ali tinha um campo quente, como se fosse uma presença estivesse parada exatamente ali. Você costuma fazer orações quando acontece algum evento assim? Sempre, mesmo sem acontecer. Então tá bom. Eu quero te agradecer por estar compartilhando com a gente, né, vários relatos. E eu tenho certeza que você tem muito mais a contar, né? Então, numa próxima vez, nós vamos estar compartilhando com mais e mais. E você vai aí anotando coisas, entendeu? Coisas não somente de seu, mas às vezes de pessoas que você conhece, para a gente estar fazendo mais uma entrevista, para a gente estar assim, tá ajudando umas às outras, estar entendendo, né, essas coisas que é sobrenatural. Obrigada. Minha filha, eu também quero te agradecer, tá? Eu agradecer demais, mas eu queria que você rapidinho, se fosse embora, sabe? Porque você disse que tem presença, entendeu? Eu também, assim, coisa que eu não quero é presença, entendeu? Então, por favor, tá tudo terminado, muito obrigado por tudo que você falou, entendeu? Mas dá pra você ir embora, entendeu? Porque, entendeu, assim, essa presença, assim, eu não gosto muito não, entendeu? Pode assim, tá? Mas eu tô meio um pouco suando, entendeu? Acabou a entrevista, minha filha. Obrigado, tá? Fica com Deus e tchau. Se inscreva.